Olá, meu nome é Christian Caselli, eu moro no Rio de Janeiro, sou carioca. Essa aqui é minha casa, vocês podem ver. Tá um pouco bagunçada, mas é porque eu estou indo viajar agora para Guarapuava. Por quê? Porque um belo dia a professora Adriana Cataoca ligou aqui para minha casa, ela sobre meu trabalho, como é que era, coisa e tal, se interessou e me encomendou uma oficina lá em Guarapuava para que eu fizesse uns vídeos sobre educação ambiental. Pois bem, aceitei o desafio, arrumei as minhas malas aqui, botei bastante roupa de frio, porque dizem que lá é muito frio, coisa e tal, e fui lá saber como seria esse desafio, enfrentar esse desafio, porque afinal de contas os desafios foram feitos para serem enfrentados. Fui lá conversar com ela e fui entender melhor como é que seria esse negócio todo. É isso. Episódio Educação Ambiental. Oi, Christian. Você é a professora Adriana? Isso. Oi, tudo bom? Tudo bem, prazer. Então, que tudo bom bem? que você chegou. Pois é, Ana, mas eu queria saber melhor, assim, porque você quer que eu faça um documentário sobre o que mesmo, isso que eu não estou entendendo, sobre ecologia, o que é exatamente? Então, na verdade, é um trabalho que enfoque o meio ambiente, né, sob diversas dimensões, né, aqui na região de Guarapuava. E que região? O Terceiro Planalto Paranaense, onde se encontra Guarapuava, é conhecida por seus campos, por suas florestas de araucária e por suas belezas naturais, como a Cachoeira dos Cavaleiros, tranquilo? Vou mergulhar, hein? E o fantástico Salto de São Francisco, com seus 200 metros de queda d'água. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná. Hoje em dia, né, falar sobre meio ambiente, ecologia, se tornou quase senso comum, né? Extrapolou os limites do meio acadêmico, da universidade ou dos especialistas, né? Então, jornalistas, professores, ONGs, prefeituras, gestores ambientais, é muita gente discutindo esse tema, né? Então, hoje em dia, todo mundo tem alguma opinião a respeito. Em cima disso, as pessoas também tocam muito na questão da educação ambiental como a salvadora da pátria, em função, né, dos problemas que a humanidade tem enfrentado em termos de degradação ambiental, né, poluição, perda da biodiversidade, né, e até problemas sociais. E aí a gente percebe que, embora todo mundo fale sobre meio ambiente, as concepções são diferentes, né, às vezes até antagônicas. Então, a educação ambiental, ela tem uma forma de enxergar tudo isso, que seria uma forma assim bem integrada, multidimensional, envolvendo aspectos físicos desse ambiente, aspectos biológicos, né, e aspectos sociais, culturais, ou seja, inserindo o ser humano como parte integrante desse meio. Curiosidades do mundo animal. Episódio de hoje, o ser humano. O homem é o único animal do mundo que não se considera animal. E o mais engraçado de tudo, que foi logo o animal que inventou a palavra animal. E o mais estranho é que o animal humano às vezes xinga o que não gosta de animal e elogia o que gosta de humano. Por exemplo, xinga alguém que não gosta de elefante, cachorro, baleia, cadela, etc. E esses bichos não têm nada a ver com isso. Ao mesmo tempo, para o ser humano
significa ser caridoso, prestativo, bom samaritano, tão gente. Ou seja, nunca significa aquele que desmata florestas, que polui os oceanos, que provoca guerras, etc. Eu costumo dizer assim que às vezes na biologia a gente esquece que ser humano é ser vivo. Mas não é que ser humano necessariamente significa ser mais malvado ou mais bonzinho dos animais. Afinal, o ser humano é o único que se preocupa em ser vegetariano. É o único que se preocupa em desencalhar baleias atoladas na areia. Mas assim, o que é? Não entendo direito o que é. Como é que é? Educação ambiental e ecologia. Qual a diferença de um aspecto para o outro? Eu não entendi. Então, na ecologia, o foco do estudo é a inter-relação dos seres vivos entre si e com o seu meio físico. A educação ambiental ela é muito mais recente do que a ecologia. Ela nasceu, na verdade, do movimento de contracultura, na década de 70, onde a população, a sociedade, ela se manifestava no sentido da revolta com o sistema. E dentre tudo isso, a questão ambiental, a problemática ambiental era um dos temas. E ela surgiu em que momento? No momento de extrema complexidade em termos da problemática ambiental. O ser humano, ele sempre se relacionou com o ambiente, sempre foi dependente desse ambiente. Impactos, em menor grau ou pontuais sempre ocorreram. Então o que a gente percebe? Nós vivemos um momento único, em termos de problemática ambiental no nível planetário. Mas hoje a mídia, eu acho que ela tem tido uma influência muito maior, onde quando se fala de meio ambiente, se fala de problema. Então colocar o ser humano só como vilão e o ambiente só como problema, também tem as suas implicações, que não ajudam muito na evolução da busca dessas soluções. Mas é a visão que a mídia tem passado. Como eu disse para você, como é uma área extremamente recente, os seus conceitos têm evoluído. Essa discussão, da problemática ambiental, que na verdade provocou o surgimento da educação ambiental, é altamente complexo. Não é uma questão só de extinção de espécies, de devastação de florestas, Muitos aspectos sociais, econômicos, culturais, éticos estão envolvidos, na decisão tanto da degradação quanto da conservação. E nós, seres humanos, fazemos parte disso, somos nós que estamos decidindo essas questões. Então, dividir sociedade e natureza não ajuda muito nessa reflexão da problemática em si. Por exemplo, essa concepção naturalista, que hoje está no ideário de meio ambiente de cada um. Ela veio muito até dos documentários que eram vistos há 2 décadas atrás, por exemplo, do Jacques Cousteau, ou mesmo da National Geographic, como até menciona. Hoje, Exatamente. Então, na hora de falar de natureza, é só a natureza. Na hora de falar de seres humanos, sociedade, aí isso está separado. Então, a educação ambiental também estuda a coisa da cidade também, urbano. Isso, a gente faz uma reflexão em torno da problemática local, que pode ser desde uma problemática mais local até uma problemática mais global. Então veja, a educação ambiental também por muito tempo foi relacionada diretamente a práticas simples, pontuais, é claro que são fundamentais, mas do tipo coletar seletivamente o lixo, plantar uma árvore, limpar um rio. Que problemas são esses? São problemas estritamente urbanos, Mas esse urbano faz parte desse ambiente. Então, dependendo do trabalho, do projeto, vai se enfocar especificamente a cidade. Ou uma unidade de conservação, como um parque, por exemplo. Ou até um problema num bairro, ou um problema relacionado a veneno, numa monocultura, entende? Então, nessa concepção de ambiente, a gente tem que entender tudo isso como ecossistemas que estão integrados, O ecossistema urbano, ele é um ecossistema com uma alta taxa metabólica, que exige muito do ambiente. Então, às vezes, o impacto que ele causa, com certeza, não às vezes, não está restrito à área que é a física que ocupa a cidade. Mas veja, para alimentar uma cidade em termos de alimento, de energia, então aí existe uma pressão muito grande em relação aos ambientes naturais, em relação aos agroecossistemas, Aí entram outras discussões em relação ao processo de produção de alimento através da monocultura, ou um processo
né, que degrade menos, que polua menos, que seria a produção de orgânicos, né, que pode utilizar o conhecimento da agroecologia, valorizando muito o agricultor familiar, que são concepções bem diferentes da questão da monocultura. Mas o que nós percebemos hoje é que nós encontramos práticas, desde práticas mais ingênuas, né, que seria uma educação ambiental que é baseada nas boas intenções, né? Eu quero preservar, então eu vou tomar determinada atitude. Até abordagens hoje mais críticas, né, que seria uma educação ambiental mais crítica e emancipatória, né, onde a gente entende o meio ambiente como, né, essa interação socioambiental, né, onde o ser humano aí se leva em consideração que ele é um ser humano que é formado na relação, né, dele com os outros seres humanos, com o seu ambiente, responsável por esse ambiente, né, essa educação ambiental que tem sido feita agora, né, que há uma preocupação em relação à apropriação desses bens naturais. Também há uma desigualdade muito grande em relação à apropriação e tanto o rico quanto o pobre gera problema ambiental, né? Então isso é importante ficar bem claro. Também é legal falar que você não é contra fazer trilha. Exatamente, coletar o lixo seletivamente, economizar água quando a gente escova o dente, entende? Tudo isso é muito importante. Ações individuais pontuadas são importantes também, tipo, você não usar plástico à toa, sei lá, evitar o máximo possível usar um copo descartável, talvez, não é isso? Exatamente. Só que às vezes a discussão ela fica superficial se a gente enfocar só esse aspecto, porque se joga para a população que a responsabilidade em relação ao ambiente é dela no nível individual. É dela no nível individual também, mas a gente entender como a sociedade se organiza, como os grupos, né, que detêm o poder exploram esse ambiente, né, os impactos que eles causam, como as nossas ações individuais podem se transformar numa ação coletiva, né, na busca dessas mudanças, isso também é fundamental. Mas o legal de tudo isso, né, Christian, que eu te disse, existem várias concepções de meio ambiente, né, várias correntes de educação ambiental, né, a sociedade como um todo tem assimilado esse discurso, né, vários setores da sociedade têm se sensibilizado, iniciado seus trabalhos nas mais diferentes áreas, com diferentes discursos, mas eu acho que o fundamental hoje é o diálogo entre esses grupos, não é? Porque às vezes eu vejo assim, que os grupos que trabalham em prol de uma mesma causa, que seria a causa ambiental, às vezes brigam entre si, por causa de concepções diferentes, né? Às vezes um grupo que critica o outro. E eu acho que hoje a problemática ambiental atingiu tal dimensão que nós não devemos perder tempo com esse tipo de coisa. É aproveitar o que cada um tem de melhor. Foi pensando no que a Adriana disse que nós chamamos alguns professores e pesquisadores da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, para nos ajudar nos próximos episódios da série O Ambiente é o Meio. Meu nome é Wilker Francisco Vogel. Paulo José de Brito Chaves, sou formado aqui em Ciências Biológicas na Unicentro. E eu sou especialista em aves. O nome de quem é especialista em aves é ornitólogo. Meu nome é Renato Vasconcelos Botelho, sou professor da Unicentro, Departamento de Agronomia, e trabalho na área de fruticultura. Eu sou Patrícia Giloni, sou professora de Fisiologia e Morfologia Vegetal e também desenvolvo pesquisas na área de ecotoxicologia. Bom, eu sou o professor Juliano Cordeiro, eu tenho formação em Biologia, mestrado na área de Botânica e meu doutorado na área de Engenharia Florestal. Meu nome é Maurício Camargo Filho, sou professor do Departamento de Geografia da Unicentro, sou doutor em Geografia e Geomorfologia. Meu nome é Rosilene Rebeca, trabalho no Departamento de Ciências Biológicas da Unicentro e com a disciplina de Bioquímica no curso de Ciências Biológicas. Eu sou João Klanovix, sou professor do Departamento de História da Unicentro, trabalho com História Ambiental. Eu sou bióloga, sou mineira e cheguei agora a Poava há 12 anos, trabalho no Departamento de Biologia da Unicentro. Eu sou a professora Marquiana Vilas Boas Gomes. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês aqui é resultado da minha tese de doutorado, Trajetória Socioambiental de Guarapuava. Meu nome é Luciana Paz de Barros Machado e eu sou doutora em genética. Pois bem, não sei mais o que falar. Além dos professores, outros entrevistados somaram com o nosso projeto. Muito obrigado antes de todos.
E sem falar também dos nossos queridos alunos de Biologia e Geografia, que colaboraram à beça para que tudo acontecesse. Polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão. Vai ser uma tarefa, hein? Eu acho que é um desafio grande, né? Então, vamos fazer então? Vamos. Deixa eu vou filmar aqui uma coisinha. Essa aqui é a minha equipe, está me filmando. Por enquanto, parte dela, que teve uma galera que também participou. E é isso. Corta.